Israel Shekel Lishavar Skolnikov. Bom, eu lhe pediria para começar com sua própria autobiografia. Natural de Riga, Letônia, nascido em 1917, de família tradicional judaica. Curso ginasial completo pelo Ginásio Hebraico de Látvia. Estudos superiores no Brasil, onde residi os últimos 30 anos. Formado em Direito. Entre outros, exerci os seguintes cargos públicos na comunidade judaica. Presidente por 15 anos da Organização Revisionista do Brasil. Secretário-geral da Federação Sionista do Brasil, a Unificada. Dirigente do VAT Renor. Secretário-geral da Federação das Sociedades Judaicas. Presidente do Conselho da Confederação Judaica. Brasileiro naturalizado até a minha aliyah a Israel em 1962. Cidadão israeli da divisão legal da alfândega. Minhas atividades sociais em Israel posso citar: Juiz Supremo da Tnuat Acherut, Juiz Supremo da Histadrut Ovdim Leumit e vice-presidente do seu tribunal. Juiz Supremo da Bnei Brit, vice-presidente da Loja de Jerusalém da Bnei Brit. Autoridade no campo jurídico, então eu creio que cabe começar com a pergunta referindo a este campo. Então, gostaria que o senhor nos dissesse qual é o estatuto legal da comunidade israelita do Brasil e, na mesma ocasião, nos dizer se tal estatuto encontra-se referido na Constituição brasileira. Vejo como falar em estatuto legal da comunidade judaica, pois não encontro comunidades legalmente constituídas no Brasil, tendo até que a Constituição brasileira não permite a constituição de tais comunidades. Não existe o conceito de minorias étnicas no Brasil e se desconhecem e todos os direitos e garantias individuais são igualmente assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Artigo 141 da Constituição assegura a igualdade de todos perante a lei. Outro sim, assegura o mesmo artigo que por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém será privado de nenhum dos seus direitos. A Constituição não se refere expressamente aos judeus ou à religião judaica. Entretanto, posições legais que a seguida citarei permitem prática dos ritos religiosos no que diz respeito ao casamento e ao enterro, como a seguida veremos. Os cemitérios no Brasil têm caráter secular e são administrados pela autoridade municipal. Em todos os cemitérios municipais é livre a prática de acordo com todas as confissões religiosas. Demais, toda associação religiosa poderá, na forma da lei,
manter cemitérios particulares e praticar lá os seus ritos. Artigo 141, parágrafo 10º da Constituição. Baseado neste parágrafo, que há no Brasil quadras judaicas em cemitérios laicos, bem assim, cemitérios que pertencem às diversas Hevra Kadishot, que são sociedades particulares. A restrição que talvez encontro na prática do rito do enterro é que, por disposição da autoridade sanitária, não é permitido o enterro sem o caixão, como determina a nossa religião. Entretanto, casos quando esta disposição foi burlada. O casamento no Brasil, como é notório, é indissolúvel. Não há divórcio no Brasil. O casamento é civil. Entretanto, o artigo 163 da Constituição permite que o casamento religioso, de qualquer religião, equivalerá ao casamento civil se forem observados os impedimentos e as prescrições pertencentes ao casamento civil. Isto quer dizer que o celebrante do casamento, que normalmente é um juiz de paz ou um juiz de distrito, possa ser substituído por ministro de qualquer religião. Isto é, até 7 anos passados, pelo menos, não fizeram os judeus uso deste permissivo constitucional, talvez por medo que o casamento religioso não tivesse os efeitos do casamento civil. Associações religiosas são legalmente permitidas e a Constituição, artigo 141, parágrafo 7º, permite que elas possam adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil. Artigo 141, parágrafo 9º da Constituição, que sem constrangimento dos favorecidos será prestado por brasileiro, mas brasileiro nato, assistência religiosa às Forças Armadas. E quando solicitada pelos interessados, também nos estabelecimentos de internação coletiva. Também deste permissivo constitucional não foi feito, até agora, uso pelos judeus. Não há capelãos judeus no Brasil. Talvez pelo fato que não há rabinos brasileiros natos. Do ponto de vista constitucional e legal, é a permissão do ensino da língua hebraica no Brasil. Legalmente, de acordo com o artigo 168 da Constituição, o ensino primário somente será permitido na língua nacional. Entretanto, contorna-se esta dificuldade legal. O hebraico, sob o pretexto
de ser religião. E o ensino da religião em colégios primários é permitido. Estou certo de que os inspetores de ensino por parte do governo sabem perfeitamente que o ensino do Ivrit é ensino de uma língua estrangeira e não da religião, mas no meu tempo jamais foi criado dificuldade para nisto. Nos colégios de ensino secundário, a dificuldade é de outra ordem. Lá é permitido o ensino de línguas estrangeiras, facultativamente. Fixado um número máximo de aulas diárias que um aluno é permitido ouvir e assistir. O currículo oficial quase que impede o ensino de matéria que não seja oficial. Ginásios hebraicos no Brasil, onde o ensino da língua hebraica é reduzida a 1 hora por dia e às vezes até a 3 horas semanais somente. A rede escolar judaica no Brasil. Todos os colégios são particulares e estão filiadas ao Vard Hinur, ou como ele se chama legalmente, Moatza Lechinur et Tarbut, é um departamento da Organização Sionista Unificada do Brasil e congrega todos os colégios judaicos do Brasil, tanto as laicas como as religiosas. A finalidade primordial é unificar e dirigir o currículo da matéria judaica nos colégios a ela filiadas. Apesar de ser a Moatza uma entidade nitidamente sionista, como o departamento da Organização Sionista que é, então, a ela filiadas também os colégios da ortodoxia extrema, bem como os colégios progressistas. É tecnicamente dirigida por diretores das Mahlakot, a Mahlaka Lechinur Klali e a Mahlaka Lechinur Torani. Esses diretores são Shlichim da Sochnut e a Moatza e os Vaadei Hinur. Quanto ao currículo escolar das matérias judaicas, aceita a orientação da Sochnut. Óbvio que esta ingerência da Sochnut no ensino colégios judaicos no Brasil, que tem fiscalização governamental, é desconhecida pelo governo, pois esta ingerência é proibida por lei. A comunidade judaica no Brasil é constituída pelas diversas associações e entidades, associações culturais, associações religiosas, associações recreativas e associações sionistas. Nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo
Porto Alegre, associações estão federadas num organismo teto, que é a Federação das Sociedades Judaicas. As diversas federações, por sua vez, estão federadas num outro organismo teto, que é a Confederação Israelita Brasileira, outrora a Confederação das Entidades Representativas do Brasil. Note-se que a filiação, a federação e a confederação não é federação individual de cada judeu, que talvez seria a base para uma quihilá. Filiadas são as diversas associações e entidades. Para dissipar qualquer dúvida de que a confederação não é uma quihilá,